meus amores, como vocês estão? Preparados para mais um dia de aula? Vamos lá? Vamos fazer uma oração para Deus abençoar esse dia e essa aula para que seja muito produtiva. Fechem os olhinhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos acordou, porque estamos com vida e temos a oportunidade de estudarmos. Muito obrigada por isso. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos nos concentrar, estarmos focados aqui para aprendermos cada vez mais. Esteja conosco durante esse dia e também com as pessoas que nós amamos. Cuide da saúde de todos nós, ó Pai. Nós estamos passando por um momento difícil, mas que o Senhor possa nos proteger, estar conosco. E nós entendemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. É isso que eu te peço, te agradeço em nome do amor de Jesus. Amém. Meus amores, hoje é sexta-feira. Olha só, respirem, dê uma espreguiçada. Ai, que bom. Vocês vão ter aí um final de semana para descansar. E aí a próxima semana já é atividade avaliativa. Nós não teremos aulas 1. A Pro vai morrer de saudade de vocês. Mas vai dar tudo certo. Vocês vão estudar bastante. Continuar estudando, né? Porque tudo que a gente fez até agora foi estudar. Né? E essa atividade avaliativa é só para colocar em prática tudo isso que vocês já estudaram esse período todo, tá bom? Então vai dar tudo certo, só sucesso. Meus amores, nós vamos para nossa aula de história, tá bom? Abram aí na página 82 na tarefinha e vamos com a Pro, tá? Atenção total. Nós estávamos falando ali sobre os regimes autoritários, certo? Esses regimes autoritários que não respeitavam as necessidades da população, não respeitavam as pessoas, apenas viam seus próprios benefícios, certo? Então esses são os regimes autoritários que utilizavam às vezes de força para serem ouvidos, tomavam decisões, esses líderes tomavam decisões mesmo que o povo não concordasse, certo? Então assim, o poder e a tomada de decisões estavam centralizados neles. Então isso tinha a ver com o regime autoritário, tá bom? Nós vamos ali na número 2 da página 82, que foi nossa tarefa, nós vamos falar um pouquinho sobre essas características, tá bom? Do nazifascismo, que era o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, lembra? Mas todos têm esse mesmo perfil autoritário. E nós vamos comparar ali essas características com as características dos governos que têm a democracia como forma, tá bom? Vamos lá? Olha só, no nazifascismo, que era a Itália e a Alemanha, nas décadas de 1930 e 1940, como era o governante ou o líder da nação? Todo mundo acompanhando com a Pro? Nós vamos conversar e vocês vão escrever, vão corrigir aí. Se escreveram muito diferente do que a Pro falar, apaguem e escrevam aí o que a gente conversar. Mas se tiver mais ou menos o que a Pro falou, pode deixar sua resposta, tá bom? A resposta é sua, no seu livro, tá? Muito bem. No nazifascismo, esse regime autoritário, o governante ou o líder da nação, né? Aquele que tinha o poder e tudo mais, como ele era? Como ele era considerado? E isso, ele era considerado o quê? O representante máximo da nação, certo? É ele que representava. Ele tinha o poder para decidir o futuro do país, tá? Em nome do povo. Então, ele que tomava as decisões em nome do povo. O poder estava com ele, tá bom? E essas decisões que ele tomava em nome do povo, ele fazia sem consultar o povo, tá bom? Ele era exaltado, ele era cultuado, certo? Lembre só de Adolf Hitler, quando ele passava, eles faziam essa reverência. Então, é porque ele era visto como assim, nossa, um deus, certo? Da pátria. Então, ele era aquele que era o guia, ele sabia como tomar as decisões, ele sabia como guiar a pátria dele para os melhores lugares, né, para se desenvolver, para ter uma vida melhor, certo? Então esse líder era visto dessa forma. Muito bem. E na democracia, como que funciona? Como que é esse líder que a gente chama ali de presidente? Esse líder, esse governante, como ele é visto? Como ele é considerado? Esse governante, ele é escolhido pelo povo. Né? Ele é eleito nas nossas eleições, é o povo que diz quem vai estar ali
no governo, tá bom? A maioria, né? Quem tem o maior número de votos é aquele que é colocado no cargo, certo? Ele fica o tempo que ele quiser no cargo, como presidente? Não, ele ou ela, né? Não fica. Tem um mandato que fica ali mais ou menos 4 anos, certo? Quando o governo está saindo tudo bem. Se tiver algum problema, às vezes esse governo é interrompido, porque eles fazem um impeachment. O que é esse impeachment? É quando esse governante ele é investigado, se tiver alguma coisa que o povo está vendo que ele está fazendo, então é pedido impeachment para ele ser investigado, e se for encontrado algo que diz contra ele nessa investigação, ele é afastado, tá bom, do governo. Então, tem um tempo determinado, mas pode ser que esse tempo seja menor do que o esperado, então são 4 anos, tá? Então ele tem a responsabilidade ali de ajudar na elaboração das leis, certo? E também essa é a função de outros governantes, né? Que nós temos os deputados que também elaboram as leis e tudo mais. Então, o presidente é aquele que está ali, mas para falar em nome do povo, mas ele só está ali porque o povo colocou. Isso na democracia. Tá bom? Entenderam? Muito bem. Agora, no nazifascismo, como era visto o direito à vida e à liberdade? Isso, não eram respeitados. A vida não era respeitada e nem a liberdade das pessoas. Lembram só? Eles não abriam mão da violência e do autoritarismo, lembra? Como forma de resolver os problemas, de colocar fim àqueles que eram considerados os inimigos do governo, que não estavam de acordo com as ideias desse governo, certo? Então, aqueles que se opunham a esses grupos, eles eram perseguidos, eles eram exilados e eles sofriam até a questão eles poderiam vir até a morte, tá? Então, assim, era bem complicada essa questão de respeito à vida e à liberdade. Não tinha no governo nazi-fascista, tá bom? Entenderam isso? Ficou claro? Então, eles não respeitavam. Até mesmo, lembram no nazismo que a Pro falou para vocês, que eles eram muito preconceituosos, porque eles entendiam que aqueles que eram da pátria, próprios da pátria, né, que não eram estrangeiros, que não eram diferentes, de culturas diferentes, esses eram os perfeitos, aqueles que não seguiam essas características, essas regras, não eram dessa forma, eles sofriam perseguições. Lembra que a Pro falou dos negros e dos judeus? Lembra que os judeus até tinham ali os campos de concentração, onde eles ficavam trabalhando forçado, passavam por experiências horríveis e às vezes eram até mortos. Lembram disso que a Pro falou para vocês? Então daí a gente já pode ver que o direito à vida e à liberdade não era de forma alguma respeitados, tá bom? Não eram respeitados. Muito bem. E na democracia? O que a democracia ela pode nos falar sobre o direito e sobre a vida ou sobre a liberdade? O direito à vida e à liberdade. Ela tem isso? Ela respeita isso? Então, pessoal, ela busca esse respeito, né? Então, na democracia, busca-se o respeito pelos direitos humanos, tá? E eles são defendidos até pela ONU, né? Que é uma organização ali das Nações Unidas. Então, as nações que têm esse perfil fazem parte, e ela garante ali esse direito à vida, à liberdade, como algo fundamental, algo prioritário, prioridade na vida do ser humano, tá bom? Então, e isso está presente nas constituições, aquilo que rege o país, nas leis do país. Nessas leis, elas são embasadas pensando nisso, no direito à vida e na liberdade das pessoas, tá bom? Então, várias coisas várias pautas são colocadas nessas leis, né, que fala sobre liberação de porte de armas, sobre pena de morte, tudo isso eles tentam fazer de forma democrática, né, por voto, com maior número de consensos ou não aquela lei, certo? Por exemplo, no Brasil, não foi liberada a questão do porte de armas, certo? Nos Estados Unidos
Por quê? Pelo voto popular, pelo voto ali nas leis, na criação das leis, não se tem um consenso de que isso possa acontecer, certo? Então não acontece, porque nós somos um estado, um país democrático, certo? Então se a maioria não concordar, não acontece, tá? Então tudo isso pensando no direito à vida e no respeito à liberdade, tá? Então a democracia tem muito isso, tá? Ela busca isso por meio das suas leis, na sua Constituição, que é o que rege o país, que é o que guia o país. Tudo isso está embasado, tem como base ali o direito à vida e a liberdade, tá bom? O respeito à liberdade. Muito bem, e no nazifascismo, como que é a comunicação social, o jornalismo e a mídia? Então, como que as informações, tudo isso, como elas são vistas ali no nazifascismo, como elas acontecem? Isso, eles eram o quê? Esses meios de comunicação eram controlados, tá bom? Pelo Estado, né? Lá eles falavam Estado, né? E assim, a informação geral, ela era adaptada à vontade desse líder do Estado, tá bom? Esse líder oficial do governo, ele quem dizia o que era colocado ali para as pessoas verem ou não. Eles consumiam só aquilo que vinha do governo, tá? Que passava pelo governo. Aquilo que não era de acordo com o que o governo, com as ideias do governo, se era algo anti-governista, então assim, se era contra, era inimigo do governo, era censurado. Lembra o que era censura? Quando não é permitido, quando o meio de comunicação não tem liberdade para expressar aquilo que ele pensa, certo? Ou que um grupo pensa. Então, os meios de comunicação social ali, o jornalismo, a mídia, eles passavam por uma censura, tá bom? Só era colocado aquilo, só era expresso aquilo que era de acordo com as leis do governo, aquilo que o líder do Estado pensava, tá bom? E na democracia, como que funciona essa questão da comunicação, dos meios de comunicação, do jornal, da mídia? Muito bem, a democracia, ela protege esse direito, tá? De exercer ali a liberdade de opinião e de expressão, certo? E isso é assegurado na Constituição do país. Que é a Constituição do país? É o que a Pro falou. Lá são as leis que elas regem o país, elas guiam o país. Olha, a gente vai andar dessa forma, igual as leis do trânsito. Você vai andar no seu carro, na sua moto, no ônibus, no trator, do que for, você vai andar desse jeito, tá bom? Então, assim como a lei do trânsito mostra como vai andar ali nas vias, nas rodovias, tudo mais, nas ruas, a Constituição ela vai mostrar como nós temos que como nós devemos nos tratar, como nós devemos agir no nosso país, tá bom? E os meios de comunicação, as escolas e tudo mais. Olha só, então a imprensa ela é livre, tá? A imprensa, as pessoas, elas só são responsabilizadas por algo que elas falarem se elas invadirem o direito do outro, tá? Se elas caluniarem, né, falarem coisas que não são verdadeiras e a pessoa se ofender e aí quiser abrir um processo contra. Mas, fora isso, a liberdade existe, tá bom? Para a imprensa, para a comunicação, para os meios de comunicação, né, para a mídia e tudo mais, tá? O militarismo, como que funciona ali no nazifascismo? Como que era essa questão do militarismo? Muito bem. Essa ação militar, ela era valorizada, tá bom? Era reforçada, a fim de garantir a ordem que o governo queria, tá bom? Esse governo queria uma ordem para o país, queria ali impor essa ordem, e eles faziam isso por meio das ações militares, tá? E eles usavam essas ações com os militares para reprimir qualquer tipo de insatisfação que a população pudesse ter contra o governo, tá bom? Contra o líder do Estado, contra as decisões que estavam sendo tomadas sem consultá-los, tá? Então o militarismo era bem presente. Agora na democracia,
O que o militarismo, como ele é visto na democracia? Muito bem, olha só, ele não existe como uma arma política ou ideológica que vai impor uma ideia ali, os militares vão fazer isso. Não, tá? Eles são vistos ali, eles têm a finalidade de manter a ordem pública, tá bom? Combater a violência, defender o país de ameaças, certo? Que ameaças tanto ao território quanto à população, tá? Então, os militares, né, as ações militares que acontecem no nosso país, elas acontecem ali para manter a ordem pública. Então, tá acontecendo um protesto, mas esse protesto, as pessoas estão quebrando o patrimônio público, né, o que é de todos, né, quebrando ali os bancos, nas praças, alguma coisa está acontecendo, aquilo lá, os militares entram em ação para manter a ordem pública, tá bom? Ali que está acontecendo, tá? Então, e eles só usam ali de força, alguma coisa, para combater a violência, para defender o país de alguma ameaça que aconteça, tá? Territorial ou até mesmo para a população, tá bom? Então, não é visto como uma arma política e nem ideológica, igual era para o nazifascismo, né? Porque no nazifascismo era visto como uma arma política. Ó, você não está obedecendo às leis políticas, o que está sendo colocado, então os militares entram para te obrigar a obedecer isso. E também ideológica, olha, você vai ter que comprar minha ideia de que os caucasianos, os arianos, que eram ali os alemães, né, no caso do nazismo, nós somos a raça pura, a raça eleita. Então você vai ter que aceitar isso. Quem não é assim vai sofrer as consequências, tá? Então, assim, o militarismo tinha essa questão de obrigar, de forçar a população a respeitar as ordens, as ideias e as ordens políticas, tá bom? Já na democracia, não. É para proteger, para manter a ordem pública, tá bom? Então, é dessa forma. Agora, e os partidos políticos? No nazifascismo, tinha partidos políticos? Não. No nazifascismo, não. No nazifascismo tinha um líder político e ele tomava as decisões, tá bom? Um líder do Estado, certo? Agora, na democracia, existem partidos políticos? Sim, eles existem e eles são regulamentados por lei, eles existem ali pautados na lei, tá? Olha, para ser um partido político precisa disso, disso, disso. Então, esses partidos precisam se adequar às leis, tá? E eles também, se autofinanciam, eles que se financiam ali para se manter, tá bom? Por meio de doações, tá? Então eles têm que ter essa questão das finanças, tá? Se cuidar financeiramente para se manter, para manter o partido, tá bom? E todas as ações que esse partido tem que fazer, tá? E eles têm a liberdade de agregar pessoas a esse partido, só que tem toda uma questão burocrática da lei para permitir a entrada de pessoas em partidos políticos e para a construção de um partido político. Então existe na democracia esses partidos, tá? No nazifascismo, não. Muito bem, imigrantes e minorias étnicas. Então os imigrantes, os estrangeiros e as minorias ali étnicas, né, de outro país, de outra cultura, de outra religião, essas diferenças, como eram vistos no nazifascismo e como eram vistos na democracia. No nazifascismo, eles eram o quê? Eles eram considerados uma ameaça, algo ruim, que deixava a pátria feia. Eles queriam dizer assim que eles não são como nós, a raça eleita, a raça pura. Então eles estão destruindo o nosso país, eles estão deixando o nosso país feio, estão prejudicando a economia. E assim, eles eram vistos como ameaças, porque eram diferentes, tá? Lembra que a Pro falou sobre a xenofobia? Que essa discriminação, esse preconceito com os estrangeiros, com pessoas de outras culturas, outras etnias, né, outros países,
que tinham religiões diferentes, né, costumes diferentes, eles eram, essa xenofobia, esse preconceito, essa discriminação. Isso acontecia muito no nazifascismo, tanto que nós vimos ali o extermínio quase ali dos judeus, os negros, né, tudo isso, eles eram aprisionados, eles eram tratados de forma assim, nada humana, sabe, sobre-humana. Eles eram humilhados, eles eram discriminados, tá bom? Então, os imigrantes e as minorias étnicas, eles não eram considerados nem pessoas, nem cidadãos, tá bom? Com direitos no nazifascismo, tá? Agora, na democracia, essas minorias que sofreram por muitas coisas lá no passado, a democracia hoje, ela procura igualar esses direitos que não foram dados lá no início para essas pessoas. Então agora elas têm que ter alguns direitos para igualar o que eles perderam no passado. Exemplo mesmo, a questão dos negros, né? Que eles sofreram, deixaram de ter muitas oportunidades no passado, e por isso que são necessárias e são direito deles terem essas oportunidades hoje em dia para igualar aquilo que eles perderam, certo? Foram escravizados, foram tirados do seu país, eles não tinham direito a ter o nome deles mais, eles não tinham direito a estudar, eles não tinham direito a uma série de coisas, não tinham direito de ter o seu dinheiro, nada, eles não tinham direito a nada. Então, por isso hoje são criados ali na democracia algumas, na nossa forma de governo, ações para procurar devolver de alguma forma esses direitos que essas pessoas não tiveram no passado, tá bom? Uma dessas ações são as cotas, né, para as faculdades. Então eles têm uma porcentagem ali que não é que ajuda, é que devolve esse direito deles de conseguir estudar, porque eles não tiveram direito lá no passado, tá bom? Então, assim, são algumas coisas que são bem profundas, que levaria um tempo muito grande aqui explicando, mas para vocês entenderem que na democracia, essas minorias étnicas, essas pessoas, esses imigrantes, eles têm ações ali assistencialistas, que dão assistências, e políticas sociais voltadas ali para a integração dessas pessoas na sociedade, certo? Para que elas se sintam bem. Então, para os imigrantes, que são as pessoas que vêm para o Brasil às vezes para trabalhar alguma coisa, acontecem ações para que essas pessoas possam se sentir parte do país, tá bom? E essa questão de preconceito étnico, né, de pessoas de outras etnias, outros países, outras culturas, o nosso país, a democracia, ela vê formas como igualar os direitos que essas pessoas perderam no passado, tá bom? Certo? É um assunto muito amplo que, se a prof for falar aqui, vai gastar muito tempo, mas para vocês entenderem um pouquinho que na democracia como funciona essas questões, tá bom? Certo, pessoal? Olha só, a Pro quer fazer uma revisãozinha aqui com vocês nesses últimos minutinhos da aula, para a gente relembrar um pouquinho tudo que a gente viu em história, para vocês ficarem com tudo fresco na mente para a atividade avaliativa da próxima semana, tá bom? Certo? Vamos lá com a Pro? Então voltem lá no livro, na página 66, do capítulo 7. Nesse momento, olhem para a Pro, tá bom? Olhem para a Pro, assim, olhem o mínimo possível para a apostila, porque a Pro vai falar para vocês alguns pontos importantes, coisas que nós vimos aí, de forma resumida, para vocês terem um panorama, um olhar, tá bom? De todo o conteúdo, tá? Vamos lá. Então, aí no capítulo 7, nós falamos sobre o símbolo da República Brasileira. Vocês lembram ali que esses símbolos nacionais e a República, nesse capítulo nós falamos um pouquinho do início aí da República. O Brasil, que era colônia, né, de Portugal, os portugueses vieram aqui, invadiram o nosso país, tomaram o nosso país e fizeram dele uma colônia. Então eles mandavam no país, o que tinha de riqueza era uma parte muito grande para eles. Então tudo isso acontecia, certo?
E aí, depois de colônia, o Brasil ainda estava sob domínio, mas a gente colocou como foi para império, certo? Não era mais rei, era imperador, mas ainda tinha esse domínio, um certo domínio ali de Portugal, tá bom? Então, só depois que foi se tornar a república, certo? Que aí era o país, as leis do país, o que os brasileiros queriam, da forma como que a gente ia fazer aqui, já sem a questão do domínio português, tá bom? Já desvinculando mesmo da colônia, de ser colônia, né? Se desvencilhando, se separando dos colonizadores, que eram os portugueses, né? Muito bem. O que eles perceberam? Que o país precisava se modernizar. Vocês viram aí que tem a conversa ali dos coronéis falando ali, né? E nós sabemos também que os militares também tinham essa vontade de transformar o Brasil numa república, porque eles viam que essa forma de governo era mais vantajosa, daria mais liberdade para o país e o país cresceria. Lembra lá que os coronéis conversando do filho que estudava no exterior, lá na Europa, e eles viam que esses países eram muito mais modernos e tudo mais, e eles queriam trazer essa modernidade para o Brasil, né? Mas eles sabiam que aqui no Brasil essa modernidade aconteceria quando ele passasse a ser república, tá bom? Porque nós sabemos que existem países que são modernos e que continuam sendo monarquia, né? Continuam ali com rei, rainha e tudo mais, mas para o país essa seria uma realidade diferente. Ele precisaria se tornar uma república para que ele pudesse ter mais liberdade. E ali no fim do século XIX, essas cidades começaram a se modernizar, tá? Já com um pensamento mais europeu, com influência europeia. Então, as tecnologias começaram a fazer parte ali dos países, tá? Começaram a chegar no nosso país e modernizar, né? As cidades estavam com mais inovações, então tínhamos ali a luz elétrica, as ferrovias, os bondes, né? E as escolas estavam expandindo, a criação ali de faculdades, hospitais, indústrias, então tudo isso estava acontecendo. E Rio de Janeiro e São Paulo eram as cidades mais desenvolvidas economicamente, tá? E em 15 de novembro, esse marechal aí, o Deodoro da Fonseca, ele que estava descontente com o Império, ele apoiado por outros grupos da população, como os coronéis, né, o pessoal mais da elite, apoiado por essas pessoas, maior parte da população, em 15 de novembro, esse marechal, ele declarou ali, 15 de novembro de 1889, que a partir daquela data o Brasil seria uma república, tá bom? E as pessoas ali, a maior parte das pessoas concordavam com essa mudança, os que estavam ali no governo, né? Não teve nenhuma resistência civil, ou seja, da população, ninguém ficou contra. E aí o Brasil se tornou ali um governo republicano, né? Um país republicano, com a república como forma de governo. E ali a Pro já tá andando aí nas páginas, tá, pessoal? Por isso prestem atenção com a Pro. Aí, na república, o símbolo da república, ela era vista, né, ali até na nota, né, nos quadros, a república ela era colocada como uma mulher, tá bom? Porque uma mulher, uma mãe da pátria, certo? Que zela pelos seus filhos, que cuida, tá bom? Mas ela também tinha ali a touca, lembra? A touca vermelha, que representava a liberdade. Tem ali também o louro, que representa o quê? Vitória, certo? Então, tudo isso eram os símbolos da república, que mostravam a república, tá bom? Como essa mãe cuidadosa, mas também que simbolizava também uma mulher forte, vitoriosa, né, que prezava pela liberdade, tá bom? E aí nós temos a nossa bandeira, lembra que ela foi modificada diversas vezes, é o símbolo, tá bom? Máximo da nossa nação, tá? E ela tem vários significados, o verde, riquezas naturais, o amarelo, as riquezas também, como o ouro, né? Vocês lembram? O azul, o céu do Rio de Janeiro, as estrelas representando cada estado,
Lembram? Ó, vamos lá, para eu estar andando com vocês. A bandeira, o brasão e o selo eram símbolos oficiais da nossa nação, tá bom? Representando a nossa nação. E a expressão ordem e progresso, lembra? Ela estava escrita na bandeira brasileira como um símbolo ali, com um pensamento positivista. Vocês lembram o que era positivismo? Era uma corrente ali de pensamento filosófico que tinha como ideal que todo conhecimento ele devia ser científico, tá bom? Então tudo embasado no estudo, tá? Era só isso que era reconhecido como único e verdadeiro. Então a nacionalidade, esse sentimento de nacionalidade, ele devia vir de algo objetivo, científico, tá bom? Era a base desse desenvolvimento e desse progresso do país. Aconteceria se fosse de forma objetiva, científica, tá? Que fosse embasado dessa forma, tá bom? E essas ideias a gente sabe que veio de Auguste Comte, né? O francês lá que falou que é amor ao princípio, a ordem por base e o progresso por fim, tá bom? Então, saiu daí dessa frase, saiu o que temos na nossa bandeira até hoje, que é ordem e progresso, tá bom? E essas ideias, elas foram avançando por causa do desenvolvimento urbano que foi acontecendo, tá? O desenvolvimento urbano e científico, lembra que a Prof falou das ferrovias, da luz elétrica, dos bondes, das faculdades, lembra das escolas expandindo, aí o telégrafo, o telefone, tudo isso acontecendo, tá bom? Os meios de transporte também ia crescendo, tá? O Brasil ia se modernizando. Aí nós falamos também sobre o hino nacional, que é um dos símbolos que mais representam a nossa pátria. Mas esse hino nacional, ele foi criado na época do Império, lembra? Teve até um concurso público que foi feito para mudar o hino, mas as pessoas preferiram o hino como estava, certo? Mudaram uma coisa ou outra, mas esse hino continuou. Mesmo na República, ele continuou como ele era no Império, uma mudança ou outra, tá? E ele representa ali esse amor à pátria. Ele é tocado quando tem hasteamento da bandeira, né? Nas escolas, tem alguma cerimônia. Nós temos o hino ali para representar a nossa pátria, né? Então vamos lá. Esse hino, ele foi produzido com o intuito de fazer com que crescesse esse sentimento de exaltação à pátria, essa honra, esse orgulho pela nação, tá? E o patriotismo, o que é o patriotismo? Esse sentimento de orgulho, de amor pela pátria de origem, né? Onde a pessoa nasceu. Vamos lá. Aí falou também sobre os heróis da pátria. Quem eram os heróis da pátria? Os heróis da pátria são aqueles que fizeram algo pelo país, tá bom? Que fez algo em favor do próximo, fez algo em favor do país, que fez com que o país melhorasse ou teve alguma luta que mudou a história do país. Então esses eram reconhecidos como heróis. Um deles é o Tiradentes, né? Que ele estava cansado do domínio português, ele não concordava com o domínio português, os impostos que a coroa portuguesa colocava ali, né? O império também colocava nas capitanias, que era a forma de comércio deles, né? Que era pelos navios e tudo mais. Ele queria que as ideias republicanas fossem colocadas em prática, e aí ele e os seus colegas, né? Que faziam parte desse grupo que era contra tudo isso, uns foram levados para outros países, foram exilados, né? Foram mandados para outros países, e ele foi mandado para a forca, né? Ele sofreu até ali a questão, ele morreu, né? Então ele foi visto como um herói, tá bom? E as datas cívicas, que são datas que marcam ali coisas que aconteceram na pátria, que tem a ver com respeito à pátria, né? Com cidadania. Então, essas datas são comemorações de feitos que aconteceram naquele país. Nós temos ali o dia de Tiradentes, que foi considerado o herói. Nós temos 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Nós temos 21 de abril, né, que a Pro já falou, que é Tiradentes. Então, assim, 15 de novembro, que é o dia da pátria. Então, são essas datas que acontecem para marcar alguns feitos do nosso país, tá bom? Com respeito ao nosso país. E aí a gente entrou no capítulo 8
Vamos lá, atenção Capro, nós entramos ali com a democracia, falando ali, quando essa democracia ela é deixada de lado, o que acontece? Nós entendemos que democracia é quando ali os seus interesses, os interesses particulares ali da pessoa que está no governo é colocado de lado, né? Não só de quem está no governo, mas nós mesmos. A democracia ela é colocada de lado quando nós pensamos o nosso interesse para benefício próprio e esquecemos do benefício popular, do benefício da população, bem comum. Então, quando o líder está lá e ele não é democrático, o que o faz ser não democrático? Isso, quando ele faz algo, ele toma uma decisão para benefício próprio, não pensando no bem comum, não ouvindo a população, certo? Então, isso é não ser democrático, é ir contra a democracia, que é a democracia pensar no bem comum, bem da população e não no benefício próprio, tá bom? Porque a democracia entende que juntos temos mais força do que separados, tá? Então ideias separadas não existem, é pro bem de todos, tá bom? Vamos lá. O que são então, quando essa democracia é deixada de lado? Esses governos, eles são chamados como? Isso, autoritários. Então são regimes de governo autoritários, certo? Então ali está falando que depois da Revolução Francesa, mesmo com o surgimento de alguns governos republicanos, como foi o caso do Brasil, né, e democráticos, vários países eles tiveram governos autoritários, governos não democráticos, tá? Que eles eram chamados autoritários ou ditatoriais. Lembra que a Bárbara falou com vocês? Então, nós temos ali essas formas de governo que foram chamadas de fascistas ou totalitários. E os principais, assim, os que mais se destacaram foram o fascismo, né? E dele veio o nazismo, que está as mesmas ideias autoritárias ali, tá bom? Então, o fascismo na Itália, que começou ali com Benito Mussolini, e o nazismo na Alemanha, que foi ali com o líder Adolf Hitler, tá bom? Pessoal, a Pro também conversou com vocês sobre a diferença de autoritarismo, né? Ali ele ser autoritário e autoridade. A Pro falou que uma pessoa que tem autoridade, ela por si só já mostra respeito. A pessoa chega, você já respeita só pela forma dessa pessoa ser, porque ela respeita o ser humano, ela respeita a população, ela protege a população, ela é uma figura de autoridade. Agora, o autoritário, ele não tem autoridade, porque ele não tem esse respeito com o próximo. Então, para ele conseguir ser respeitado, ele precisa usar de força, medo, ameaças, tá bom? De violência para ele conseguir isso. Que é o caso ali que a gente viu nos governos, nos líderes, né? Quando algum grupo era contra as ideias do governo, eles utilizavam de força, os militares. Lembra que a gente viu até na tarefa as ações militares que eram feitas? Isso, que era porque esse líder autoritário, ele não tem autoridade, ele não tem respeito próprio e nem pelos outros. Então, ele já não tem aquele respeito que você olha e já admira, porque ele não é uma pessoa amável, não é uma pessoa que pensa nos outros, que não pensa no bem da população. Ele não pensa em nada disso. Então ele precisa, para ter esse respeito, para ser obedecido, ele precisa usar da força, tá bom? E é isso que acontecia nos governos fascistas e nazistas, certo? E aí a gente lembrou que quando uma figura de autoridade, ela se torna autoritária. O que é isso, Por exemplo, quando o policial utiliza de força para poder ser obedecido, porque ele usa esse poder dele, certo? Ele abusa desse poder. Então ele é uma figura que deveria ser de autoridade, porém ele é autoritário, tá bom? Então é só para vocês entenderem um pouquinho. Aí a Eli falou pra gente, a Pro já tá na página 80, a Pro tá andando com vocês, atenção aqui, olhem pra mim. Ele vai falar um pouquinho sobre algumas características desse governo, né, nazi-fascista. Ele fala da exaltação do líder do governo, que esse líder era visto assim como aquele que vai salvar a pátria, que é o único capaz de resolver os problemas da pátria, que vai deixá-la melhor. Ele era o líder
ali na Alemanha era o Führer, né? E ali no italiano era Dulce, então era Führer e o Dulce, que eram os líderes. Eles eram vistos assim como guias, como aqueles que vão levar o país para algo melhor. E eles podiam tomar praticamente toda decisão, toda e qualquer decisão política, sem mesmo ter o apoio da sociedade, tá? Então, a sociedade aceitando ou não, as decisões eram tomadas, tá? Entenderam? Então, autoritário, ditador, ele ditava as regras, ele ditava o que era para ser feito, mesmo que aquilo não era de acordo com a sociedade, tá? Se as pessoas não concordavam, eles faziam da mesma forma. Ele era um líder carismático, simpático, ele ganhava no papo, tá bom? Ele era bem inteligente, geralmente esses líderes, porque ele queria o apoio da população, tá bom? E domínio da mídia, como que é? Eles tinham liberdade? Não, tudo passava pelo governo. Aquilo que não era de acordo com as regras que o governo colocava, eles censuravam, não permitiam, né? Então, olha só, nós temos o nacionalismo, símbolos pátrios, era sempre ali a bandeira aparecendo, né? Aquele amor exagerado pela pátria, tudo era pátria. Presença militar, os militares estavam sempre presentes, eles eram quase que cultuados. Eles eram aqueles que falavam, não está certo, não está indo com o governo, então o militar vai entrar ali para poder resolver essa situação. Então os militares estavam ali. Violação do direito à vida e à liberdade, é o que eu já falou com vocês, certo? Os estrangeiros, a gente tem a questão da xenofobia, que é essa discriminação, esse discurso de ódio contra os estrangeiros, aqueles que não pertencem ao país. Eles achavam que era uma ameaça, né, que estava deixando o país na ruína, era culpa dessas pessoas, desses estrangeiros. Então eles não respeitavam a vida, não respeitavam o direito da liberdade, porque as decisões eram tomadas sem mesmo o apoio da população e desse grupo, né, específico, que era separado, que eram as minorias, né, étnicas, né, de outras culturas. Então, até a gente sabe do extermínio que teve ali dos judeus, dos negros, dos campos de concentração, que as pessoas passavam, né? Então, eles não tinham esse respeito. E aí nós vimos essas ideias autoritárias ali no Brasil, né? Que foi a ação integralista, que era ali de Plínio Salgado, e eles tinham esses movimentos, eles eram bem parecidos. Essa ação integralista ali brasileira era bem parecida com as ideias do nazifascismo, porém a diferença ali maior é que eles não tinham essa questão dessa discriminação, né, de pessoas de outras etnias. Eles até valorizavam a questão étnica, né? Então eles pensavam também nesse trabalho pelo bem comum, tá? Mas também tinha o líder, que também era cultuado igual ali no nazifascismo. Tinha essa questão da disciplina, da hierarquia, né? Então eles tinham esse espírito nacionalista, esse amor pela bandeira, pela pátria, a saudação, né? Lembra da saudação? Também tinha que nem no nazifascismo, certo? A questão dos militares também, uniformizados, né? Então assim, eles apoiavam algumas ideias ali do nazifascismo, tá? E tinha muitas coisas parecidas, mas essa questão da discriminação não acontecia, tá bom? E eles usavam ali aquele slogan, Deus, pátria e família, lembra? Para fazer com que as pessoas comprassem as ideias deles, né? Então essa crença religiosa, essa preocupação com a família, fazia com que as pessoas aceitassem muito as ideias deles, tá bom? Que era essa disciplina, essa hierarquia, né? Do que é mais respeitado, porque pelo menos, né? Aquela coisa, o que tem mais poder, o que tem menos, né? Mas tem essa diferença, tá? Dessa não discriminação, desse não julgamento com as pessoas de outras etnias. Porque o nosso país é um país muito miscigenado, tem muita mistura, tá? Meus amores, nós vamos finalizar a aula aqui e a Pro vai deixar para vocês fazerem um resumo. Não é hoje, não precisa ser hoje, até antes da prova. Faça um resumo sobre tudo isso que vocês viram no caderno. Escrevam lá, capítulo 7, vão colocando ponto por ponto. Capítulo 8, vão colocando ali as coisas mais importantes. Faça um resumo, tá? Resumo não é copiar o livro, é você colocar as ideias mais importantes de cada parte ali do capítulo 7 e do capítulo 8. Pode colocar figuras, gravuras,
pode pintar, fazer um desenho de cada coisa que vai te lembrar, faz a bandeira do Brasil, faz, entendeu? Vão colocando aí, faz o símbolo ali do nazismo para você lembrar que era autoritário e tudo mais, é para vocês fazerem, tá, meus amores? É um resumo, tá? A Pro vai deixar explicadinho para vocês no e-class, tá bom? A Pro não vai cobrar isso, mas a Pro quer que vocês façam, porque é importante para ajudar vocês na hora da prova. Vocês têm até antes da prova, a prova não, a atividade avaliativa, né? De história para vocês fazerem, tá? Combinado? Beijo grande para vocês, até a próxima aula.